Boa noite, pessoal. Mais uma vez estou aqui para fazer a nossa leste divina, para nos aproximarmos, para estarmos na intimidade com Deus através da palavra. Meu nome é Flávio, eu sirvo no grupo de oração Mãe da Providência, no Ministério de Formação. Eu sou casado há 10 anos, tenho uma filha e no dia de hoje eu venho partilhar um pouco com vocês acerca dos sinais de Jesus, daquilo que Jesus vem nos dizer, vem nos trazer. E de modo especial hoje no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, do 1 ao 11, em que Jesus trata da pesca milagrosa. Uma passagem bem conhecida, mas que muitas vezes nós não deixamos que os detalhes, alguns pormenores, venham tocar o nosso coração. Então, que hoje nós nos coloquemos em Deus para acolher cada coisa que Ele tem a nos dizer, seja na leitura, seja na meditação. O que é que essa palavra vai dizer para mim? Onde essa palavra quer me levar? Seja na contemplação, seja na oração, permitindo que Deus venha a mim, permitindo que eu esteja em Deus e também permitindo que Deus se faça em mim, que Deus esteja em mim, que essa palavra se torne, os meus passos se tornem conforme essa palavra e que essas palavras possam guiar os meus passos. Amém? Vamos iniciar em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Teresa, rogai por nós e dai-nos sabedoria. Desde já, vamos pegar a palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Acompanhem comigo. O título dessa passagem que tem aqui na minha Bíblia, eu acompanho na tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, o título aqui é Vocação dos 4 primeiros discípulos. Às vezes na Bíblia Ave Maria vai falar da pesca milagrosa. Enfim, a ênfase desse texto hoje que nós vamos tratar vai falar um pouco, vai ser puxado um pouco mais para essa passagem da pesca, para esse momento específico da pesca milagrosa e também para esse momento em que Jesus convida esses 4 primeiros discípulos a serem seus servos e os concede uma vocação, uma missão. E essa pesca milagrosa nada mais é do que ir pescar homens e não somente os peixes. Vamos acompanhar isso no texto. Versículo 1. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastassem um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer.
e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiam. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer desse momento de interpretação da palavra, de leitura mais minuciosa, de trazer o que a palavra tem para a minha vida. E onde eu posso inserir a minha vida na realidade divina. A missão, o objetivo da Lécio Divina é essa. É a leitura orante de Deus, é a leitura orante da palavra de Deus, mas inserindo a minha vida, fazendo a inserção da minha vida na palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser algo distante, ela tem que me aproximar de Deus. Vejam bem, vai iniciar o texto dizendo: certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, Jesus viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Então, Jesus subiu um dos barcos, se afastou e começou a ensinar as multidões de um dos barcos. Vejam bem, os barcos já estavam atracados. E aqui vai dizer que os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Se a gente fizer um paralelo desse texto aqui, lá em Mateus, no capítulo 4, assim como em Marcos também, no capítulo 1, vai tratar dessa mesma palavra. E lá, o que acontece? Lá vai dizer que eles estão fadigados da noite toda de pescarem e de nada conseguirem pegar. Então imaginem com que ânimo Jesus encontrou esses pescadores. Tristes, abatidos, cansados do trabalho de toda uma noite sem nada conseguir, sem alcançar o objetivo. Talvez como nós nos encontremos hoje. Cansados, abatidos, sem trabalho, sem emprego, sem conseguir estudar, sem conseguir alcançar aquele seu objetivo de vida, porque eles tinham saído para pescar. Eles eram pescadores, era o sustento deles. Imagina você passar a noite e sair para trabalhar, seja lá qual for o seu trabalho. Se você é padeiro, eletricista, advogado, engenheiro, professor, não interessa. Você saiu para cumprir com a sua missão laboral, com o seu trabalho, e você volta sem nada conseguir. E você volta sem nada realizar. Então você está triste, fadigado, cansado, às vezes desesperado, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Talvez hoje a nossa vida esteja assim. Nesse contexto de pandemia, muitas vezes em crise econômica, em crise social, em crise de saúde, sem saber que caminho tomar, sem saber em quem acreditar. Então Jesus vem subir no nosso barco cansado. Então Jesus vem subir, estar a bordo conosco e dizer: vamos caminhar, vamos nos afastar de toda essa bagunça, de tudo isso que está acontecendo, desse cansaço, desse desânimo que você se encontra. Vem comigo caminhar um pouco. Nesse caso, vem comigo navegar um pouco. Mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo triste, mesmo decepcionado das circunstâncias que a vida ofereceu. Vem comigo. Então a palavra vai dizer que eles acompanharam Jesus no barco e dali Jesus ficou ensinando, tanto aos discípulos quanto às multidões que estavam na margem, já de dentro do barco. Será que nós estamos permitindo que Jesus suba a bordo do nosso barco, que Jesus venha ao nosso coração, para que nós possamos estar com Ele, para que nós estejamos, como vai dizer naquela música, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Será que nós estamos permitindo que isso aconteça? Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, ou cansados, decepcionados, ou felizes, alegres, com conquistas, com objetivos alcançados, não importa. Nós temos que deixar que Jesus esteja conosco.
caminhe, que navegue conosco, que passeie conosco na nossa vida. E o texto vai seguir dizendo: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda, sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Vejam, Jesus ele já conhece a sua realidade e a minha realidade de vida. Jesus sabia que eles já estavam cansados, desanimados, mas primeiro Jesus foi e ensinou, exortou, orientou, para que depois Jesus mandasse novamente a missão, em busca de realizar o seu plano, a sua vontade. Ou seja, não fique achando que Jesus vai mandar você de qualquer forma. Jesus vai te ensinar. Jesus te chama a caminhar com Ele, a navegar, mas primeiro Jesus te orienta, te dá forças, te fortalece para que você vá e realize sua obra. E quando eu digo realizar, não é só para a igreja, para fazer a vontade de Deus dentro da igreja, mas é na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, no seu estudo, no seu trabalho, em todas as dimensões da sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus te orienta, te ensina e te dá os meios para que você alcance e para que você realize a vontade de Deus. E Jesus segue dizendo: fizeram isso, né? Fizeram a vontade de Deus quando Jesus disse: vai lançar as redes. E apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Vejam, passaram a noite toda sem nada conseguir. Quando Jesus intercede, quando Jesus coloca a sua mão, a obra, a maravilha, o milagre é tão grande que as redes se rompiam, que as redes estouraram, rasgaram. Porque quando Deus realiza, meus irmãos, não é pouca coisa. Quando Deus realiza, a obra é imensa. E nós muitas vezes nem entendemos, muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas Deus faz. Muitas vezes nós ficamos pensando: caramba, eu passei a noite pescando e não peguei nada. Mas aí Jesus vem e diz: vai de novo. E muitas vezes nós vamos sem vontade, sem querer, sem disposição, sem vontade, porque o nosso humano reclama e diz: caramba, eu já fiz isso a noite toda, eu vou de novo, sei que eu não vou pegar nada. Mas Jesus para e faz com que nós o obedeçamos. E quando nós obedecemos a Jesus, a graça acontece. O que é impossível, o que parecia impossível, se realiza. Santa Teresa ela vai dizer: a força da obediência costuma facilitar aquilo que parece impossível. Para Pedro, para os apóstolos, eu tenho certeza que eles diziam assim: a gente vai pescar, mas a gente não vai conseguir nada novamente. A gente já pescou a noite toda e não conseguiu nada, por que agora a gente vai conseguir? Era impossível conseguir pescar naquele contexto, naquela realidade. Mas a partir do momento que Jesus põe a mão, que Jesus intercede, que Jesus ordena, a graça acontece. E quando nós somos obedientes, a graça de Deus acontece. A graça de Deus é facilitada. A força da obediência costuma facilitar o que parece impossível. Seja aquele emprego que você espera, seja a sua dificuldade financeira, seja uma enfermidade que você passe. Não interessa para Deus. Obedeça. Faça o que Jesus manda. E a graça de Deus vai se manifestar na sua vida. Faça aquilo que Jesus te orienta. Vá em busca dos planos de Deus. E a graça de Deus se realiza na sua vida. Sem sombra de dúvidas, sem medo, sem ressalvas. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vejam que interessante. Não só eles encheram seu próprio barco, como também o barco dos sócios, daqueles que estavam pescando com eles. Porque no início da história contou
e tinham 2 barcos parados. E vejam, quando a graça de Deus se realiza, ela é tão abundante que ela se derrama na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Nós não precisamos ser egoístas ao ponto de querer achar que a graça de Deus é só para mim. Não, não é. Quando Deus ele realiza a graça, meu irmão, vai realizar na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe, dos seus empregados, dos seus amigos de trabalho, dos seus vizinhos, não importa. A graça de Deus ele é abundante de tal forma que se derrama na vida de todos que estão ao seu redor, a ponto de todos ficarem cheios, plenos, a ponto de quase que os barcos afundarem. Nesse contexto, a gente tem que entender que a graça de Deus na nossa vida ela é tão abundante que muitas vezes nós transbordamos, nós não afundamos. Mas a graça de Deus ela é tão grande na nossa vida que nós transbordamos. E o que transborda da nossa vida alcança a minha esposa, a minha filha, a minha mãe, as minhas irmãs, o meu marido, o meu vizinho. Vai alcançando a todos. Vai alcançando a todos, meus irmãos. E como alcança a todos, não precisa a gente ficar com o egoísmo de achar que a graça de Deus é só para mim, é só minha. Não tenhamos esse medo. Deixemos que a graça de Deus nos alcance e transborde, alcançando a todos. A palavra vai seguir dizendo: à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Por que Pedro toma essa atitude? Porque Pedro não acreditou, duvidou. Muitas vezes nós também duvidamos. Muitas vezes também nós precisamos presenciar, participar, viver, sentir na pele a graça, o milagre de Deus para que a gente possa acreditar. E nós nos sentimos assim como Pedro, indignos, infiéis de participar da graça de Deus, de estar na presença de Jesus. O que foi que Pedro disse? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ou seja, afasta-te de mim, Senhor, porque eu nem sou digno. Eu não acreditei. Eu duvidei. Foi isso que Pedro quis dizer. Mas não só Pedro. Pedro mais impulsivo, Pedro mais, digamos assim, mais afoito, se colocou aos pés de Jesus e chorou e ajoelhou, mas a palavra vai dizer: se apoderara dele o espanto e de todos os que estavam em sua companhia e de todos que estavam junto com ele, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Meu irmão, permita que a graça de Deus na sua vida, na vida dos que estão ao seu redor, cause espanto. Não tenha medo não de que cause espanto a graça de Deus acontecendo. Não importa a realidade que você vive, desde que a graça de Deus se manifeste na sua vida a tal ponto das pessoas dizerem: olha como Flávio era, olha como Flávio está, olha o que aconteceu na vida dele. Isso também tem que se manifestar na sua, meu irmão. As pessoas têm que olhar para você e se sentir espantado. Nossa, o que foi que aconteceu na vida de João, de Maria, de Patrícia, de Paula? Que ela agora é uma outra pessoa. Ela é diferente. Permita, aceite Jesus. Deixe que na sua vida aconteça um milagre desse, uma pesca milagrosa dessa. Seja o barco que Jesus vai navegar para realizar essa obra. Também Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, a Pedro, e é nessa hora que o chamado de Pedro acontece: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Veja, meu irmão,
Pode ser para você também que Jesus faz esse chamado, que Jesus dê essa missão. A partir de hoje, doravante, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens. E isso pode se manifestar para você sair em missão, para cumprir a vontade de Jesus nas ruas, a pregar na igreja. Ou pode ser na sua casa. Seu marido, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Não sei. Muitas vezes a gente sai e vai em busca daqueles que estão lá na rua. E muitas vezes a gente esquece daqueles que estão no nosso seio familiar. O que é que Jesus está dizendo para você hoje? Quem é que você tem que pescar? São do seu trabalho, são da sua escola, são da sua vizinhança, são da sua casa, são do seu grupo de igreja. Enfim, não achemos que a missão de Jesus é apenas para sairmos e irmos em busca do outro, dos outros, dos que estão fora. Lembremos que muitas vezes o chamado de Jesus é primeiro para a gente, é pessoal. O chamado de Jesus sempre ele é pessoal, é para mim. Ah, porque Jesus falou e falou para fulano. E Jesus fala primeiro a você, para mim. Depois a palavra disse o quê? A graça de Deus se manifesta àqueles que estão ao nosso redor. Nós transbordamos e a graça de Deus alcança os que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós vamos em busca daqueles que estão mais distantes. Mas nós precisamos também evangelizar os da nossa casa. Que muitas vezes nós esquecemos dos que estão mais próximos. E a palavra finaliza dizendo: então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles seguiram Jesus. Essa palavra é forte, é pesada, como a gente brinca na igreja. É pesada. Eles voltaram, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu irmão, nem todo mundo tem a missão de deixar tudo, virar padre, virar freira e viver apenas para o reino de Deus. Mas entenda, muitas vezes o que essa palavra quer dizer é que você e eu deixemos tudo. Tudo que não acrescenta para o reino de Deus. As mentiras, o pecado, o orgulho. Uma vida desregrada. É esse tudo que Jesus quer que a gente jogue fora, não olhe mais para trás e o acompanhe, o siga. E o siga. Essas coisas não acrescentam e também não vão fazer falta. É uma certeza que a gente tem que ter. Elas não acrescentam e elas não fazem falta. Tenhamos essa certeza. A partir do momento que a gente toma ciência, que a gente tem consciência do que Deus faz na nossa vida, muita coisa passa a ser supérflua, muita coisa deixa de ser necessário. E somente Jesus é essencial. Por isso, paremos um instante para meditar, para compreender que nós somos o barco de Jesus, que é em nós que Jesus precisa navegar. E que é em nós que ele navega. E muitas vezes ele nos leva por águas turbulentas, às vezes por águas mais calmas. Mas nós temos que ter uma certeza. Quando Jesus está conosco no barco, não há medo a sentir. Não há preocupação. Não há dúvida como Pedro ficou com dúvida. Senhor, já pesquei a noite toda, mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. Pelo menos Pedro obedeceu. Desanimado, cansado, triste, mas obedeceu. Tenhamos essa consciência, essa certeza. Precisamos obedecer. É isso que hoje Jesus vem falar para mim. Cansado, atribulado, triste, eu preciso obedecer. Eu preciso fazer a vontade de Jesus. Mesmo que eu já tenha feito 10 vezes e não tenha conseguido e tenha errado, eu preciso tentar mais essa vez, porque agora é Jesus que está dizendo: vai e lança a rede.
É como se Jesus dissesse: agora você consegue. Porque sou eu que estou dando a graça, que estou dando os meios, que estou dando as condições necessárias. Tenhamos essa certeza, meus irmãos, que quando Jesus quer, quando Jesus coloca a sua mão, a graça de Deus acontece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Amém.